Por séculos, a história da Arca de Noé foi contada como uma das maiores provas de fé e obediência da humanidade. Um homem, escolhido por Deus, constrói uma arca gigantesca para salvar sua família e todas as espécies de animais de um dilúvio que destruiria o mundo. Mas, e se essa história for mais complexa do que imaginamos? E se novas descobertas, documentos antigos e até dados científicos estiverem mudando tudo o que acreditávamos saber sobre a Arca de Noé? Prepare-se! Hoje você vai conhecer as novas teorias sobre a Arca de Noé. E o que elas revelam pode transformar completamente a sua visão sobre esse antigo mistério bíblico. A história que todos conhecemos está no livro de Gênesis. Segundo o relato, Deus, vendo a corrupção da humanidade, ordena a Noé que construa uma embarcação colossal, capaz de resistir a uma chuva que duraria 40 dias e 40 noites. As medidas eram precisas, a missão era clara. Noé, um homem justo, obedece sem questionar. E quando o dilúvio finalmente chega, apenas ele, sua família e os pares de animais dentro da arca sobrevivem, garantindo a continuidade da vida na Terra. A história por si só já é fascinante. Mas algo sempre intrigou estudiosos, aventureiros e fiéis. Onde está a arca hoje? A Bíblia diz que após as águas baixarem, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Isso direcionou a busca por séculos para um local específico, o Monte Ararat, na atual Turquia. Um gigante adormecido com mais de 5.000 metros de altitude, coberto de gelo e rochas. Durante séculos, exploradores, arqueólogos e até religiosos devotos subiram suas encostas perigosas, acreditando que os restos da lendária embarcação poderiam estar ali, presos entre o gelo eterno e as rochas de uma montanha quase inacessível. Temos registros fascinantes de expedições no século XIX, fotos aéreas tiradas por pilotos durante o século XX e, mais recentemente, imagens de satélite que mostram estruturas anômalas, formas estranhas que não parecem ser naturais, na vasta paisagem gelada. Mas será que alguma dessas provas realmente comprovou a existência física da arca? Ou seriam apenas sombras, jogos de luz ou formações geológicas peculiares? A verdade é que, até hoje, nenhuma expedição conseguiu apresentar uma prova definitiva e incontestável. Muitos voltaram com histórias, fotos embaçadas e uma fé renovada, mas o artefato em si, a madeira de gofer mencionada na Bíblia, continua sendo um fantasma. É aqui que a ciência moderna entra em cena, oferecendo uma perspectiva completamente diferente. E se o dilúvio não foi um evento global? Pesquisadores modernos, baseados em estudos geológicos, afirmam que o dilúvio pode ter sido um evento real, mas regional, localizado. Estudos sugerem que há cerca de 7.500 anos, uma gigantesca e catastrófica inundação teria ocorrido na região do Mar Negro. A teoria é que o derretimento de geleiras da última era do gelo elevou o nível do mar Mediterrâneo, que rompeu uma barreira natural onde hoje é o Estreito de Bósforo. A água salgada teria jorrado com a força de 200 cataratas do Niágara, submergindo povoados inteiros ao redor do que era, na época, um lago de água doce. Imagine o terror, uma catástrofe de proporções épicas que teria sido tão devastadora que os sobreviventes, traumatizados, transmitiram a história de geração em geração. Com o tempo, essa memória coletiva de uma inundação local apocalíptica poderia ter se transformado na narrativa que conhecemos hoje como o Dilúvio de Noé. Faz sentido, não é? Para as pessoas daquela época e daquela região, o mundo delas inteiro foi destruído pela água. Mas aqui vem a parte mais impressionante, que conecta as peças desse quebra-cabeça histórico. Outras civilizações antigas, muito antes de o texto bíblico ser escrito, também contaram histórias de um grande dilúvio. Os sumérios e os babilônios, por exemplo, têm narrativas surpreendentemente semelhantes à de Noé. A mais famosa é a epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos da humanidade. Nela, um herói chamado Gilgamesh encontra um sábio imortal, Utnapishtim. E Utnapishtim conta como os deuses decidiram destruir a humanidade com um dilúvio, mas um deus o avisou secretamente. Ele recebeu ordens para construir um barco gigantesco, colocar sua família, seus bens e a semente de todas as coisas vivas a bordo. O dilúvio veio, destruiu tudo, e o barco de Utnapishtim repousou em uma montanha. As semelhanças são impressionantes. Seria apenas uma coincidência, ou um forte indício de que a história do dilúvio tem uma origem comum e muito mais antiga, um evento real que marcou profundamente todos os povos da antiga Mesopotâmia. Enquanto os historiadores debatem os textos antigos, a tecnologia moderna continua a vasculhar o Monte Ararat.
Nos últimos anos, novas análises de satélite, o uso de drones e até imagens térmicas vêm revelando estruturas intrigantes sob o gelo e o solo. Alguns pesquisadores afirmam ter localizado formações retangulares com dimensões idênticas às descritas na Bíblia para a arca. Cerca de 150 metros de comprimento por 25 de largura. Em 2010, um grupo de exploradores turco-chineses fez um anúncio que abalou o mundo. Eles afirmaram ter descoberto uma estrutura de madeira petrificada dentro de uma caverna a mais de 4.000 metros de altitude no Monte Ararat. As amostras de madeira, segundo eles, datavam de 4.800 anos atrás, coincidindo com a época do dilúvio bíblico. Eles acreditavam ter finalmente encontrado os restos da arca. No entanto, a comunidade científica reagiu com ceticismo. Os resultados foram contestados e muitos arqueólogos sugeriram que a descoberta poderia ser uma fraude ou, na melhor das hipóteses, um erro de interpretação. Afinal, era mesmo madeira antiga de uma arca, ou apenas formações rochosas naturais que se assemelhavam a vigas de madeira. Apesar das polêmicas, a busca pela Arca de Noé continua com mais força do que nunca. E com as tecnologias de sensoriamento remoto e datação por carbono cada vez mais precisas, os cientistas acreditam que estamos mais perto do que nunca de uma resposta definitiva, seja ela qual for. Mas e se a Arca de Noé nunca foi apenas um navio físico? E se a história tiver camadas de significado que vão além do literal? Alguns estudiosos esotéricos e místicos acreditam que a arca representa um símbolo poderoso de salvação espiritual. Nessa visão, a arca não é um barco de madeira, mas um refúgio da alma, um estado de consciência que nos protege durante tempos de destruição e caos, seja ele externo ou interno. O dilúvio seria a negatividade do mundo, e a arca, nossa fortaleza espiritual interior. Outros vão ainda mais longe. Há teorias que dizem que a arca foi, na verdade, uma nave avançada, talvez enviada por seres de outro mundo, projetada para preservar o DNA da vida na Terra antes de um evento cósmico catastrófico. Essa teoria, embora pareça absurda para muitos, é apoiada por defensores da chamada arqueologia proibida. Eles argumentam que vários eventos bíblicos, quando lidos com atenção, descrevem tecnologias que as civilizações antigas não poderiam compreender e, por isso, as descreveram em termos místicos e religiosos. Uma arca que abriga todas as espécies? Para eles, isso soa mais como um banco genético do que um zoológico flutuante. E há também quem veja a arca como uma complexa mensagem codificada, uma alegoria profunda. Nessa interpretação, cada elemento da história tem um significado oculto. Os animais representam nossos instintos e emoções, que precisam ser equilibrados e preservados. A madeira da arca simboliza a estrutura da nossa própria vida, e o dilúvio representa a purificação, a necessidade de lavar o que é velho para dar lugar ao novo. A história, então, não seria sobre um evento passado, mas sobre um processo contínuo de renovação da humanidade. Talvez nunca saibamos com 100% de certeza o que realmente aconteceu há milhares de anos, no topo de uma montanha ou nas profundezas de um mar antigo. A Arca de Noé pode ter sido um navio real, uma memória distorcida de uma catástrofe local, um mito compartilhado por várias culturas, ou um poderoso símbolo espiritual. Mas o que é inegável é que a história da arca transcende o tempo, a religião e a ciência. Ela continua a nos inspirar, a nos fazer questionar e a despertar a imaginação de toda a humanidade. Não importa no que acreditamos, ela fala sobre resiliência, esperança e a promessa de um novo começo. Talvez a verdadeira arca não esteja perdida em uma montanha distante, esperando para ser encontrada. Talvez ela esteja dentro de cada um de nós, na nossa capacidade de resistir às tempestades da vida, de recomeçar quando tudo parece perdido e de preservar o que há de mais puro e valioso em nós e no mundo ao nosso redor. Afinal, cada geração e cada um de nós enfrenta o seu próprio dilúvio. E talvez o grande segredo da história não seja encontrar a arca, mas aprender a construí-la dentro de si. Obrigado por assistir. Se você gostou de explorar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!